A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 16, que diz assim: E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pegue-a pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi, encheu o odre de água, deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Nós bem conhecemos esta história, nós sabemos bem, esta é a história de Agar, não é? Porém, o Senhor falou ao meu coração sobre esta fonte aqui que o Senhor fala, não é? Aleluia. Aqui no versículo 17 diz: E ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E o Senhor falava sobre esse poço de água, que diante daquela aflição tão grande que Agar estava passando, ela não viu. E nós cremos que, pelo menos eu creio que aquele poço estava ali. Eu creio que diante, meus irmãos, de tanta aflição, o Senhor está próximo. Este poço, o Senhor falava ao meu coração que este poço é o Senhor. Ele está conosco, mas muitas são as vezes em que nossa alma está tão aflita, não é? Que nós não sentimos a presença dele, muitas das vezes nós não atentamos, né, para saber que Deus está conosco diante de tanta situação difícil. Veja que Agar estava atravessando, ela estava andando num deserto errante, ou seja, sem saber para onde ela iria. Veja, você ter uma noção de que você vai para um lugar, você sabe o caminho, você sabe para onde você vai, você sabe que você saiu de casa com um propósito de chegar em tal canto e lá fazer algo, não é? E Agar não, Agar saiu sem saber. Ela saiu sem saber, sem destino, sem saber onde ela iria parar. Veja a aflição desta mãe, não é? Mas veja também os cuidados do Senhor. E o Senhor falava ao meu coração que Ele é a fonte, né? Ele é a fonte. O Senhor, o que quer dizer Ele é a fonte? Quando o Senhor ele fala que Ele é a fonte, é porque Ele é aquele que perdoa. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Aqui o Senhor também me dava no livro de João, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a eternidade, né? Ou seja, Jesus, ele é a fonte. Jesus é aquele que perdoa o pecado. A fonte essa fonte, a água que lava os pecados, ou seja, Jesus é aquele que perdoa. Portanto, meus irmãos, todos os dias que a gente busque a presença do Senhor, pedindo a Ele para perdoar os nossos pecados. Alguém pode dizer, mas não é exagero pedir
assim, tanto assim todos os dias? Não, mas eu já aceitei ao Senhor, eu já me reconciliei com o Senhor. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores e falhos. Nós somos pecadores, falhos, mas arrependidos, não é? Se nós, graças a Deus, já não caímos mais em tal coisa, há outras coisas que a gente pode falhar e pecar, porque aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso, não é? Nós sabemos bem disso. Então, Jesus se apresenta aqui para a mulher samaritana como água viva. Ele se apresenta para aquela mulher como o Filho de Deus. Ele é tão maravilhoso, a palavra de Deus, que no meio de tantas pessoas ali de Samaria, tantas pessoas honradas, tantas pessoas direitas, tantas pessoas, não é? Ali que, vamos dizer assim, dignas de receber a Jesus, ele vem falar com aquela mulher que ele mesmo disse, né, que ela já tinha tido tantos relacionamentos, mas o que ela tinha não era dela. Né? Veja o quanto Jesus veio para os perdidos. Veja que Jesus veio para curar, Jesus veio para lavar a alma das pessoas, a nossa alma. Veja que Jesus, ele nos escolheu. Quantas pessoas do mundo dizem assim, fulano aceitou Jesus? Até ontem ele fazia isso, aí dá ali aquela lista, não é? De coisas que aquela pessoa fazia e agora está dizendo que é santo, agora que está na igreja, sim, Jesus entrou no coração daquela pessoa e mudou. E ali é notório que aquela pessoa teve realmente uma mudança, porque quem roubava agora não rouba mais. Por quê? Porque Jesus agora mora ali dentro, meus irmãos. Observe que as pessoas, quando a gente está no mundo, a gente faz tudo e muito mais coisas, não é? Lá, por quê? Porque Jesus não estava ali. Quem estava ali era o mal e a própria carne, porque a nossa carne, ela ligada com o inimigo, é uma coisa terrível, faz coisas terríveis, coisas que ninguém nem se pode imaginar. Mas quando a gente aceita Jesus de todo o nosso coração, quando a gente busca a ele começa a limpar, ele começa é como se essa fonte aqui começa a trabalhar na nossa vida, começa a limpar, começa a perdoar. Na medida que o Senhor Jesus vai perdoando, a gente vai confessando ao Senhor. Jesus, ele vai entrando na nossa vida. E essa fonte, ela vai jorrando, vai limpando, a pessoa vai mudando, já não sente mais prazer em beber bebidas alcoólicas, já não sente mais prazer nas festas, aí nas noitadas, já não sente mais prazer no adultério, já não sente mais prazer em falar da vida alheia, já não sente mais prazer em fazer essas coisas carnais, já não sente mais fazer maldade ao próximo, porque sabe que Jesus disse para que a gente amasse ao próximo como a gente ama a nós mesmos, né? Ou seja, se eu tenho amor por mim, eu vou sentir amor pelo meu próximo, principalmente aquele próximo que nos fere. Então Jesus nos ensinou tudo isso. Né? Jesus é a fonte que perdoa, que restaura. Jesus é a fonte, não é, que limpa essa água aqui. E ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, né? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ou seja, nunca mais a gente vai sentir o desejo de ir para o mundo. E quando o inimigo quiser nos setar, a gente vai à presença do Senhor e vai dizer: Senhor, este pensamento não vem de mim, porque eu já tenho a tua presença e eu não sinto mais o prazer de estar e de fazer isso. Saiba que quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente vive com Jesus, nós passaremos por muitas
situações difíceis, sim. Você não vai viver um mar de rosas, não. As pessoas que você quer saber quem prega o verdadeiro evangelho é esse, a pessoa que está te alertando que você passará por tribulações, por situações difíceis, sim. Porém, Jesus vai estar contigo. Porém, Jesus é aquele que vai nos dar prazer e alegria de estar na presença dele, né? Sabendo que ele é a vida, ele é o caminho e a vida. Então, meus irmãos, que a gente permaneça com Jesus, a gente permaneça tendo Ele como a nossa fonte de vida, tendo Ele, pedindo a Ele para vir lavar a mente, para vir lavar a nossa alma, para vir lavar a nossa vida, para quando o inimigo vir com seus pratos, a gente ter ali a certeza de dizer a Ele, não, eu não quero isso, porque eu tenho uma fonte que jorra água viva em meu coração. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.